Será que a forma que a gente conversa sobre os livros que a gente lê aproxima as pessoas por aqueles livros ou afasta ainda mais o leitor? A gente ouve falar muito em Clube do Livro e uma experiência diferente feita por um pensador, por um estudioso, foi criar um laboratório de leitura, chamado até apelidado por Labilei. Esse livro do Dante Gallian conta a experiência dele criando um laboratório de literatura em que ele tinha a pretensão de estudar o efeito da literatura na saúde das pessoas. Ele começa criando um clube do livro mesmo, só que ele tá fazendo esse trabalho de pesquisa, basicamente. E o grupo passa a crescer, e passando a crescer, algumas coisas, né, começam a incomodar. O grupo começa a ser pressionado por acadêmicos que entendem que essa atividade está atrapalhando as aulas, porque eles poderiam estar participando de mais aulas da parte de medicina. Mas o interessante é que as pessoas que estão participando, mesmo que estejam cansados do currículo, né, que elas têm que cumprir nas aulas de medicina, acaba isso se fortalecendo ainda mais. Até que o grupo ele se torna algo maior, ele acaba também saindo da parte universitária, por conta até dessa questão acadêmica toda, e ele vai para uma instituição que é a Casa do Saber. Eu vou deixar até os links da Casa do Saber, é uma instituição que eu já conheço há algum tempo, e que aí sim, o Dante continua os estudos dele, mas a instituição já é mais focada em desenvolvimento pessoal e produção do conhecimento. A história do livro é basicamente essa, o desenvolvimento desse grupo e os efeitos que esses livros, como Dom Quixote, como Crime e Castigo, como Orgulho e Preconceito, os clássicos, trouxeram na vida das pessoas. Eu vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção para quando você for ler, ou se você já leu, você pensar a respeito. Foi os pontos que eu achei mais interessante. A primeira coisa que eu acho que acontece com a leitura de clássicos, e o Dante aborda aqui, é o assunto de perder o medo dos clássicos, porque os clássicos são... O Dante, eu gosto que ele coloca uma realidade que muitas pessoas falam, mas o clássico é só um tabu, qualquer pessoa pode ler clássicos. E assim, um depoimento de uma leitora recente, de alguém que queria muito ler e não conseguia, é que sim e não, assim, eu acho que trazer algo banal nos clássicos faz alguém que não consiga ler um clássico se sentir um perfeito idiota. E os clássicos, eles demandam uma dedicação. Os clássicos são incríveis, mas eu acho que o momento, se a gente entrar nos clássicos de uma forma forçada, num momento forçado, a gente afasta ainda mais as pessoas dos clássicos. E o Dante, eu acho que ele fala de um jeito bem equilibrado, assim, bem consciente de que não é assim, eu vou fazer um grupo para ler clássicos e vai ser tudo às mil maravilhas. Por conta disso, algumas regras para os mediadores, porque o grupo foi crescendo, então outras pessoas começaram a mediar os encontros. Eu achei muito interessante algumas regras que o Dante colocou, e eu acho que aí sim vem a pergunta do início desse vídeo. E eu me questionei também muito, como que a gente aborda, a gente conversa sobre literatura, sobre esses livros mais difíceis. A primeira regra do Dante é a discussão fora do eixo acadêmico. O que é isso? Não trazer a interpretação correta. Eu tô colocando aqui entre aspas porque, da minha opinião, não existe interpretação correta, mas eu respeito todo mundo que estuda a literatura. Claro que existe algo a ser estudado, mas no leitor comum, eu acho que não existe essa coisa de interpretação dos livros acadêmicos do clássico.
Isso pode ser uma curiosidade do leitor de buscar, mas exigir isso em uma conversa faz o leitor se sentir ignorante. Então o Dante fala isso aqui de forma brilhante, de como ele precisava ter uma consciência de regra de grupo, de que aquela pessoa que queria chegar lá para falar teorias da literatura e dizer que o entendimento daquela obra era X, não humilhasse a pessoa que chegava lá com aquela obra com o entendimento que ela não lê o texto de apoio, ela não estuda e ela queria conversar o que ela sentiu lendo aquela obra. Ponto pro Dante. Outra coisa também com relação à leitura era a pressão, que eu amo isso porque eu tenho. Então eu tenho e tinha muito isso, a pressão para ler o livro, para entender o livro, a pressão para ler o livro. Dante, ele não colocava empecilho, né? O grupo, outra regra é não colocar empecilho para a pessoa que lê o livro completo ou para a pessoa que conseguiu ler somente até determinado capítulo do livro. E então essas pessoas poderiam conversar livremente no grupo, não teriam obrigatoriedade de que aquela pessoa terminasse o livro. E aquela pessoa que não terminou o livro pode comentar o que ela achou até a parte que ela leu. O que ele diz é que muitas vezes as pessoas que depois participavam das discussões voltavam para terminar o livro. E é por isso que eu acho a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma, que o Dante escreve aqui, ele, de certa forma, ele não tem tanto aprofundamento do estudo que ele fez com relação à saúde das pessoas. Na prática, quem já tem o hábito de ler vai perceber que a gente sente que a leitura não é só um hobby. A leitura faz algo dentro da gente, promove algo dentro da gente, e principalmente quando a gente conversa sobre a leitura, cresce. E o Dante, ele coloca isso aqui de uma forma prática, uma forma também explicando até terapeuticamente o que acontece com as pessoas, como que elas se sentem e como a gente pode tirar esse abismo entre o leitor e o livro, unir a pessoa a um livro. E essas duas premissas básicas do grupo de leitura, de como as pessoas que conhecem o livro, os mediadores, vão agregar as pessoas na leitura e vão conversar com as pessoas na leitura, independente de quem já leu, é releitura ou não é, ou é leitura, unir, fazer um grupo uniforme que essas pessoas possam conversar, que eu acho que é uma grande lição desse livro aqui.